Fala galerinha, sou o professor Paulo André de Matemática e vamos dar continuidade à Matemática 1 da primeira série. Na aula de hoje vamos estudar o capítulo 5, dar continuidade ao estudo de funções. No capítulo 4, o comecinho de funções, vocês conheceram algumas funções, como a função injetora, a função sobrejetora, a função bijetora, que é a injetora e a sobrejetora ao mesmo tempo, tá certo, titio? E também viram a diferença de uma função par para uma função ímpar. Só relembrando um pouquinho, a função par é aquela onde o f de x é igual ao f de menos x. Já a função ímpar, titio, o f de x é igual a menos o f de menos x. Então vamos lá, se o f de 2 for igual ao f de menos 2, essa função ela é chamada função par. Se o f de 2 for igual a menos o f de menos 2, ela será chamada de função ímpar. Lembrando que esse x é pertencente aos reais. Show de bola? Na aula de hoje, dando continuidade, a gente vamos conhecer a função constante, a função crescente e a função decrescente. Vamos começar com essa aqui, mais tranquila, de boa. Titio, função constante. Coloquei uma definiçãozinha, ó. Função constante é toda função f, definida nos reais, tal que esse f tem que ser igual a esse b. Esse b, tio, é uma constante. Coloquei a observação. Obrigatoriamente, ela tem que ser real. Show de bola? Vamos aqui para o gráfico. Desenhei o gráfico, coloquei o eixo x das abscissas, o eixo y das ordenadas. Titio, tracei aqui uma reta, ó, paralela ao eixo x. Note que a imagem do 1 é o 3 e a imagem do menos 2 é o 3 também. Então, para qualquer valor de x pertencente aos reais, o f de x sempre será quem? O 3. Então, titio, eu posso escrever isso sendo assim. F de x é igual a 3 para qualquer valor de x pertencente aos reais. Show de bola? É uma função tranquila, você não vai ter dor de cabeça com ela não. Vamos para cá, função crescente e função decrescente. Coloquei também duas definiçõezinhas bem práticas e rápidas para saber diferenciar as duas. A primeira, titio, a função crescente, pegando dois valores, x1 e x2. Se x1 for menor do que x2, obrigatoriamente o f de x1 tem que ser menor do que o f de x2. Se isso acontecer para qualquer valor de x pertencente aos reais, titio, essa função ela é dita crescente. Já se, pegando dois valores também aqui para x, se o x1 for menor do que o x2, titio, e acontecer o contrário, nota que o sinal de desigualdade aqui vai mudar. Ó. O f de x1 for maior que o f de x2, também para qualquer valor de x pertencente aos reais, essa função ela é dita decrescente. Observe o gráfico agora que o titio desenhou. Note que a função, ó, o domínio vai do menos 2 até o 3 e a imagem, titio, 0,5 até o 2. Então vamos completar aqui. Vamos lá. Titio, eu acabei de dizer que o domínio da função são os valores que vão do menos 2 até o 3. Então vou colocar aqui, ó, é o conjunto que vai do menos 2 até o 3. Show de bola, professor. E a imagem? A imagem, titio, são aqueles valores que teve ligação com o domínio. Vamos lá, ó. Nota que a imagem são os valores de y, lembrando que esse y, ele também pode ser chamado de f de x. Show de bola? Então presta atenção que os valores de y, eles vão variar, ó, de 0,5 até o 2. Então vou colocar, titio, de 0,5 até o 2. Show de bola? Pessoal, pelo gráfico aqui, a gente já nota quem é crescente e quem é decrescente. Presta atenção aqui, ó. À medida que o valor do x está aumentando, olha, estou indo para a direita. À medida que o valor do x está aumentando, o que acontece com o valor do y? Diminui. Opa! À medida que o valor do x está aumentando, o y está diminuindo. Então a gente pode dizer que essa função ela é decrescente. Então ela está sendo decrescente da onde até onde, titio? Está sendo decrescente do menos 2 até 1. Vou colocar isso aqui, ó, titio. Ela é decrescente do menos 2 até o 1. Show de bola. Agora vamos para cá.
Presta atenção nesse gráfico. Olha só aqui nessa partezinha aqui agora. Note que ao aumentar o valor do x, eu estou aumentando o valor do y. Então, ó, quando eu aumento os valores do domínio, a imagem está aumentando. Olha só, ó, quando eu aumento o valor de x, note que x2 é maior do que x1, a sua função, no caso o valor do y, quando o x, no caso o x2, vai ser maior do que o anterior. Logo, essa funçãozinha ela é crescente. Show de bola? Então a função ela vai ser crescente do 1, opa, vou colocar essa informação, do 1 até o 3. Show de bola? Tranquilo. A gente vai ver agora um exemplo, um exercício, tá certo? Para a gente ver o que a gente aprendeu hoje em relação à função constante, à função crescente e à função decrescente. Então vamos lá, galerinha. O titio colocou um exemplo aqui bem legal para a gente saber diferenciar a função constante, a função crescente e a função decrescente. Vamos lá para o exemplo. Com base no gráfico a seguir da função f, lembrando que a gente está trabalhando nos reais, responda o que se pede. Então o titio colocou um gráfico bem simples para poder entender, tá bom? Coloquei o eixozinho x, o eixo das abscissas, e o eixo y, o eixo das ordenadas. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas quando o x é menos 1, o y aqui é quanto? 2. Volto a informar que esse y a gente também pode chamar de f de x. Show de bola? Então vamos lá para as perguntas. Titio, no item A ele diz assim, qual o domínio da função? Lembrando que o domínio são os possíveis valores, é o conjunto de todos os valores que o x pode assumir. Se a gente for olhar para o gráfico, o x ele só está variando do menos 2 até onde? Até o 3. Então eu posso dizer que o domínio da função f, titio, são todos os elementos que vão do menos 2 até o 3. Show de bola? Opa! Se o domínio são os valores de x, a imagem são os valores de y, titio, ou, volto a falar, f de x. Note que os valores de y eles só estão variando do 0 até o 2. Então, a imagem da função f, titio, são os valores que vai da origem, o 0, até o 2. Tranquilo? De boa? Vamos para cá. Em qual intervalo a função é constante? Opa! Vimos que se a função ela é constante, não há variação dela para qualquer valor de x. Se você prestar atenção, no intervalo de menos 1 até 1, o valor do y, titio, permanece o mesmo, ó, igual a 2. Então, o intervalo onde a função é constante vai do menos 1 até o 1. Opa, titio, show de bola, ó. Então, do menos 1 até 1, nota que não há variação. Qualquer valor do x compreendido nesse intervalo, o y sempre será 2. Show de bola? Vamos para o item D. Em qual intervalo a função ela é crescente? Vamos olhar no gráfico, já dá para diferenciar. Opa, titio, ó, à medida que o valor do x está aumentando, o que é que está fazendo com o valor do y? Ele também está aumentando. Então, se aumenta o x, aumenta o y, a função ela é crescente. Então, está indo do menos 2 até o menos 1. Valores compreendidos entre menos 2 e menos 1, titio, a função ela é crescente. Então, a função será crescente do menos, olha lá, menos 2 até o menos 1. Show de bola? Aonde a minha função, titio, ela é decrescente? Opa! À medida que eu estou aumentando os valores de x, que é o domínio, o que está acontecendo com as imagens? Elas estão diminuindo. Então, titio, nesse intervalo que vai do 1 ao 3, eu posso dizer e afirmar que essa função ela é decrescente. Os valores que vão do 1, titio, ó, até o 3. Opa! E tem f. Coloquei de propósito para a gente relembrar o começozinho da função, tá certo? Que vocês estudaram no capítulo 4. Eu coloquei aqui, ó, quais as raízes reais de f. Lembrando que as raízes, elas também são conhecidas como zero da função. Titio, por que zero da função? São aqueles valores de x que ao substituir na função, será zero. Opa! Aonde é que o y é zero? Note que nesse ponto, ó, se o ponto está sobre o eixo x, é porque aqui a ordenada é 0. Se o titio fosse colocar esse ponto, escrever esse ponto, seria o menos 2 e o 0. Então, quando o x é menos 2, o y é 0. Aqui também, titio, ó, quando o x é 3, o y é
0. Então, quem são as raízes reais? Titio, as raízes são o, vamos lá, o menos 2 e o 3. Show de bola, galerinha? Agora, vamos aprender, tá certo? Vamos ver outras duas funções que estão contidas no capítulo 5, que é a função composta e a função inversa. Vamos lá, galerinha, dando continuidade com mais uma função, e agora é a função composta. Como o nome já diz, ó, ela é composta, mais de uma função. Para que ela serve, titio? Ela serve para a gente encontrar algo sem ter que passar por uma função anterior. Vamos aqui, ó. Considere 3 conjuntos A, B e C, sendo F uma função definida de A em B, tá certo, titio? A função G de B em C, titio. Aí eu coloquei aqui, ó. Denomina-se função composta de G em F a função, opa, o símbolozinho aqui, ó, GOF. No calma. Esse símbolozinho aqui, titio, é a mesma coisa da gente escrever assim, tá certo? Então eu posso escrever assim ou eu posso escrever assim. Vai ser a mesma coisa. Então, ó, G de F de X, uma função de A em C, tal que, olha o símbolozinho que eu falei, para qualquer valor de X definido nos reais. Tio, dá um exemplo mais ou menos, como é que seria essa função composta no cotidiano da gente? Seria mais ou menos assim, ó. Quando você vai comprar um tênis, por exemplo, você olha a numeração do tênis e tem lá numeração norte-americana, numeração inglesa e numeração europeia, tá certo? Então, vamos dar um exemplo. Digamos que tem uma função, tá certo, que transforma a numeração europeia em norte-americana. E existe uma função que transforma norte-americana em inglesa. Titio, e se eu quiser transformar direto de europeia para inglesa, eu tenho que primeiro passar pela americana? Não necessariamente. Daí o estudo das funções compostas. Vamos um exemplo aqui que o titio colocou. Considere f e g duas funções reais, lembrando que sempre a gente está trabalhando nos reais, tá certo? Aí ele disse, ó, que o f de x é 2x mais 1, e falou, titio, que a função g de x é x ao quadrado menos 3. Note que aqui eu tenho uma função do primeiro grau e aqui uma do segundo grau, que posteriormente vamos diferenciar as duas, tá ok? Determine, ó, f de g de x e g de f de x. Vamos começar com essa? Vamos determinar, tio, f de g de x. Vamos aqui para o cantinho, ó. Então, f de g de x, eu posso representar também, professor, sendo assim, ó, f de g de x. Opa! Tio, lá no capítulo 4, quando a gente queria o f de 1, no lugar do x a gente botava uma aqui e uma aqui. Se eu quisesse o f de 5, eu colocaria o 5 aqui e o 5 aqui. Só que agora eu quero o f de g de x. Então o tio vai botar o g de x aqui e o g de x aqui. Então vai ficar 2 vezes g de x mais 1. Opa, mas professor, a minha questão, ela disse quem era o g de x. Então vamos lá substituir. Então vai ficar 2, que multiplica, titio, quem é g de x? X ao quadrado menos 3. Não esquece de colocar o parênteses, tá bom? Porque o 2 ele vai multiplicar todos os termozinhos aqui. Então isso aqui vai ficar, vamos lá, chuveirinho, 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado, ao sinal mais com o menos vai ficar o menos, 2 vezes 3, 6, mais 1, titio terminando, 2x ao quadrado, menos 5. Então, ó, o f do g de x é 2x ao quadrado menos 5. Vamos ver a outra que ele pede para a gente. Agora ele quer o g do f de x, tio. Então vamos lá. G de f de x. Novamente, vamos voltar lá para o capítulo 4. Se eu quisesse o g de 10, eu coloco um 10 aqui e um 10 aqui. Se eu quiser o g de 1000, eu boto 1000 aqui e 1000 aqui. Se eu quiser o g de f de x, então a gente coloca o f de x aqui e o f de x aqui. Então vai ficar, titio, f de x ao quadrado, precisa nem desse parênteses não, tá certo? Menos 3. Opa! Mas ele disse na questão quem é o f de x, ó, 2x mais 1. Então, no lugar do f de x, professor, eu vou botar 2x mais 1 ao quadrado, menos 3. Opa, vamos lá lembrar disso aqui. Isso aqui, ó, é um produtozinho notável, né? Ó, é o quadrado
da soma. Então vamos lá, o quadrado do primeiro vai ficar 2x ao quadrado, fica 4x ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 4x, mais o quadrado do segundo, 1, menos o 3. Titio, só ajeitando isso aqui, 4x2 mais 4x, mais 1 com menos 3, menos 2. Então acabamos de encontrar o f do g de x, está aqui ele, e encontramos também o g do f de x. Está aqui ele. Então é uma função que agora, para chegar no g de x, eu não preciso fazer todo o processo que o tio fez, como não mostrei aquela questão da transformação dos tênis. A gente pode encontrar direto. Por exemplo, se eu quisesse o g do f de 2. Anteriormente, eu tinha que encontrar primeiro o f de 2, professor, para depois encontrar o g desse resultado. Agora não, podemos ir direto. No lugar do x, colocar o próprio 2 e temos a nossa solução. Vamos aqui para outro exemplozinho, tá? Sejam f e g funções definidas nos reais, sempre nos reais. Aí ele disse que o f de x era 2x menos 1 e falou que o f do g de x, tio, menos x mais 3. Ele quer saber o g de x. Opa, professor, uma questão um pouco diferente daquela. Aquela ela queria que a gente encontrasse a função composta. Agora não. Ela deu a composta e quer que a gente encontre só a funçãozinha g de x. Não tem problema. Vamos passo a passo. Primeira coisa, se o tio quisesse encontrar o f do g de x, eu ia na função f, onde tiver x eu boto quem? G de x. Então vai ficar 2 vezes g de x menos 1. Concorda com o tio? Show! Só que na questão, ele falou para a gente que o f de g de x é quem? Menos x mais 3. Então eu vou colocar menos x mais 3. Opa, tio, peraí. Se f de x é f de x, se f de g de x é igual ao f de g de x, então isso tem que ser igual a isso. Vamos lá igualar? 2g de x menos 1 tem que ser igual a menos x mais 3. 2g de x, isolando g de x, vai ser igual. Passando esse menos 1 para o outro lado, ó, vai ficar menos x, ele é negativo, vai para o outro lado positivo, 3 mais 1, 4. O que acontece com esse 2? Ele está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Então, g de x, tio, é menos x mais 4 sobre 2. Encontramos a função g de x. Show de bola, galerinha? Presta atenção, ainda falta mais uma função que a gente vai aprender agora. Vamos lá? Que é a função inversa. Vamos lá. E para finalizar o capítulo 5, função 2, tio, falta só dar uma olhadinha nessa aqui, a função inversa que tem como símbolo o f a menos 1. Show de bola? Ela tem uma regrazinha prática que eu tenho certeza que você em casa, você vai treinar após a minha explicação e vai resolver todos os exercícios do seu material. Show de bola? Vamos aqui, titio. Considere uma função f definida, a em b, bijetora. Vamos lá, vamos relembrar o que é uma função bijetora. Uma função bijetora, titio, ela tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Show de bola? A injetora é aquela que cada elemento do conjunto A de x tem sua imagem diferentezinha no conjunto de chegada, no conjunto Bzinho, que é o y. Show de bola? Sobrejetora, contra domínio, igual a imagem. Não tem para onde correr. Então, ela é bijetora ou bijetiva, né, titio? Denomina-se a inversa, ó, notou agora de B em A. Cada elemento da função f, que era de A em B, a inversa agora é de B em A. Show de bola? Eu queria que você ficasse atento a duas observaçõezinhas que o titio colocou. Ó, coloquei a primeira aqui, ó, que o domínio da função f coincide, é a mesma imagem da função inversa. Opa, se o domínio acontece isso, com a imagem também, titio, tinha que acontecer. Então, a imagem da função f é igual ao domínio da função inversa. Show de bola? A inversa de f. É claro, né? Titio, então coloquei aqui, ó, regra prática para determinação da função inversa. Coloquei um exemplo de boa, tá? Para você entender. O titio vai falar passo a passo que vai dar tudo certo. Olha para cá. Obtenha a inversa da função f de x é igual a 3x mais 2. Lembra que no começo da aula eu falei que esse f de x, ele é o próprio y.
Então, titio, eu posso escrever a função dessa forma. Professor, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é trocar o x pelo y. Então, quem é x passa a ser y, quem é y passa a ser x. Então, vamos lá, vai ficar assim, ó, x é igual a 3y mais 2. Novamente, professor, qual é o primeiro passo? Quem é y passa a ser x, quem é x passa a ser y. Qual é o segundo passo, titio? Isolar o y, deixar o y sozinho no cantinho dele. Então vamos fazer o seguinte, para não ter problema, passando esse cara para cá em trocar o sinal, eu vou jogar o 2 para o outro lado. Então, titio, quando eu passo o 2 para o outro lado, vai ficar x menos 2 igual a 3y. Opa, estou quase isolando o y. Falta só uma coisinha. Esse 3 que está multiplicando o meu y, eu posso levar ele para o outro lado, dividindo. Então, ó, x menos 2 sobre 3 é igual a y. Pronto, vamos só voltar um pouquinho. Qual foi o primeiro passo, hein? O primeiro passo, titio, era trocar o y pelo x. Troquei, y passou a ser x, x passou a ser y. Segundo passo, titio, isolar o y, como eu fiz. Quando esse cara já estiver sozinho, ele já é a própria função inversa. A gente só vai ter que trocar o yzinho pelo símbolo da função inversa. Então, titio, eu posso dizer que f a menos 1 de x é igual a x menos 2 sobre 3. Encontramos a função inversa da função f, que é 3x mais 2. Tá certo? Gente, coloquei aqui do lado, só para mostrar mais ou menos como é que seria um gráfico da função inversa. Então, coloquei a função f, está aqui a função f, olha só, titio, toca o eixo y no 1. Galerinha, se eu quiser saber como é o gráfico da função inversa de f, primeira coisa, você vai traçar uma reta, presta atenção que essa reta, titio, ela é chamada de reta bissetriz dos quadrantes ímpares. Ó, quando o x é 1, o y também é 1. Quando o x é 2, o y também é 2. Opa, titio, então a equação dessa reta é y igual a x, independente se está no primeiro quadrante ou no segundo quadrante. Show de bola? Traçou essa retazinha, tá certo, titio, ó? Que é a bissetriz dos quadrantes ímpares, você vai fazer, titio, o espelhamento. É como se fosse, ó, você colocasse um espelho plano e a imagem projetada desse espelho, titio, vai formar a função inversa. Então, note que a função f e a função inversa, elas são simétricas em relação a essa retazinha yx. Show de bola, galerinha? Com isso, a gente termina o capítulo 5, que fala de função 2. Então, vamos lá. O que foi que nós vimos nessa aula do capítulo? O que foi que nós vimos? Vimos, titio, a função constante, trabalhamos a função crescente e decrescente, vimos a definição de função composta e terminamos agora com a função inversa. Forte abraço e esperem a uma próxima aula. Show de bola!